A liberdade de não precisar de ninguém. Você quer paz? Então pare de esperar que o mundo te ofereça conforto. A paz que você busca não está em alguém que te entenda, te admire ou te escolha. Ela está no instante em que você escolhe ser inteiro, mesmo estando só. Se você precisa que alguém esteja ao seu lado para sentir equilíbrio, então o que você tem não é paz, é dependência emocional disfarçada de afeto. E tudo o que depende do outro para existir pode ser tirado de você a qualquer momento. Quem vive com medo de perder nunca é verdadeiramente livre. Este vídeo é um espelho. Ele vai te mostrar que a maior prisão é a sua necessidade de ser lembrado. E que o maior poder que você pode conquistar é a sua completa independência emocional. Antes de continuar, vá até os comentários e escreva: "Hoje decido me bastar". Essa frase será sua declaração de liberdade. Agora, respire fundo. O que vem a seguir vai mexer com você. Lição 1. A primeira vitória é sobre si mesmo. Antes de vencer o mundo, você precisa vencer a si mesmo. E essa é a batalha mais silenciosa, mais solitária e mais poderosa que alguém pode travar. Enquanto você não dominar seus próprios impulsos, emoções e carências, continuará sendo escravo das decisões dos outros. A primeira vitória do homem livre é sobre o homem ferido que habita dentro dele. Aquele que clama por validação, que precisa ser lembrado, que se ressente por não ser amado como gostaria. Epicteto dizia: "Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo." E a maioria vive assim, reféns de desejos não controlados, de afetos não correspondidos, de ausências que doem mais do que deveriam. Você só será senhor de si quando for capaz de enfrentar sua própria solidão sem tentar anestesiá-la, sem correr para o celular, para conversas vazias ou para relações onde você não é respeitado, mas se sente minimamente visto. Quer saber quem realmente tem poder? Aquele que pode estar no mais absoluto silêncio, longe de todos, e ainda assim manter a mente firme e o coração calmo. Aquele que, mesmo com saudades, não manda mensagem. Aquele que, mesmo desejando a presença, escolhe a própria companhia. A grande vitória da sua vida não será conquistar alguém. Será quando você olhar no espelho e perceber que não precisa mais de ninguém para estar bem. Lição 2. Quem tem medo de ficar, só tem medo de se encarar. Ficar sozinho não dói. O que dói é o que emerge quando o silêncio se instala. É por isso que tanta gente foge da solidão, porque ela escancara as partes de nós que aprendemos a esconder até de nós mesmos. Você já percebeu como o mundo oferece milhares de distrações justamente para que você não fique em silêncio? Redes sociais, séries, conversas rasas, notificações constantes. É como se estivéssemos sendo programados para evitar qualquer momento de confronto interior. Mas aqui está a verdade. Ninguém pode se curar enquanto estiver fugindo de si mesmo. Você só vai começar a se transformar no instante em que se permitir ficar só, sem muletas, sem distrações, sem plateia. Você e você, nu emocionalmente, exposto à própria história. Ficar só é um teste de integridade, porque só na solidão é que os verdadeiros pensamentos surgem. É onde você vai se deparar com a sua carência, com suas idealizações, com os traumas que ainda não cicatrizaram. E só quem tem coragem de encarar essas sombras é que pode transformá-las em luz. É por isso que tantos se envolvem em relações sem profundidade. Não é amor, é fuga. Não é conexão, é medo de encarar o espelho interior. Mas como você pode esperar que alguém goste da sua companhia se nem você suporta ficar consigo? Sêneca escreveu: "A alma precisa de solidão para refletir e crescer." A solidão é o espelho mais honesto da alma, e tudo o que ela mostrar pode ser transformado. Mas isso exige coragem. Lição 3. Silencie o mundo para ouvir sua alma. Você não vai ouvir sua alma no meio do barulho.
Não espere encontrar paz em uma vida lotada de ruídos, pressas e distrações. O mundo grita, mas a sua alma sussurra. E para escutá-la, você precisa aprender a silenciar tudo o que não é essencial. Há uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você. De um lado está sua essência, sua alma, seu eu mais verdadeiro. Do outro estão as vozes do mundo, expectativas, padrões, comparações, cobranças. E enquanto essas vozes forem mais altas que a sua consciência, você viverá em conflito, perdido de si mesmo. Marco Aurélio escreveu: "O que está dentro de você é o que realmente importa. Mantenha-se atento ao seu espírito." Mas como manter-se atento ao espírito quando estamos viciados em estímulo? Celular na mão o tempo todo, notificações infinitas, a mente sendo alimentada por lixo emocional todos os dias. Isso não é viver. Isso é se distrair da própria existência. Silenciar o mundo é um ato de coragem, porque o silêncio revela o que o barulho esconde. Ele mostra suas feridas, suas insatisfações, suas verdades inadiáveis, mas também revela a paz que você tanto busca. Uma paz que não vem de fora, mas de dentro. Quantas decisões você tomou influenciado pelas vozes erradas? Quantas vezes se afastou da sua verdade para agradar os outros? É hora de parar. É hora de se recolher, de se ouvir, de se curar. Silenciar o mundo não significa fugir dele. Significa se posicionar como alguém que escolhe não ser moldado por ele. É nesse silêncio que você escuta aquela voz que diz: "Você não precisa provar mais nada. Você só precisa ser." Lição 4. A solidão não é castigo, é treinamento espiritual. A maioria das pessoas teme a solidão porque a interpreta como um castigo, como se estar só fosse sinal de fracasso, rejeição ou abandono. Mas a verdade que poucos compreendem é que a solidão, quando bem vivida, é um dos treinamentos espirituais mais poderosos que existem. Ela não te pune, ela te prepara. Ela não te fere, ela te fortalece. Você já parou para pensar: por que os grandes sábios, profetas e mestres passaram longos períodos sozinhos? Jesus se retirava para orar no deserto. Sêneca escrevia suas cartas de forma isolada. Marco Aurélio registrava suas meditações em momentos de profundo recolhimento. Eles sabiam: a alma precisa de solidão para se alinhar com a verdade. A solidão não é ausência de amor, é presença de alma. Não é falta de conexão, é reconexão com o que importa. Se você está passando por um momento de solidão, não se desespere. Talvez não seja o universo te punindo, mas Deus te lapidando. Porque só quando você aprende a estar só é que está pronto para estar com alguém de forma madura, livre e consciente. Antes disso, qualquer relação será uma fuga, qualquer companhia será uma bengala emocional. Marco Aurélio dizia: a alma se torna forte quando se retira para si mesma. Todo crescimento verdadeiro nasce no silêncio. Todo renascimento começa na escuridão de um quarto fechado, de uma mente introspectiva, de um coração em reconstrução. A solidão é o berço da sabedoria. É no isolamento voluntário que você reflete, realinha valores, escuta Deus e resgata sua essência. Lição 5. A paz nasce quando você para de implorar a atenção. A maioria das pessoas não está buscando paz, está buscando plateia. Querem ser vistas, lembradas, elogiadas, desejadas o tempo todo. Mas isso não é paz. Isso é um vício emocional por validação. E enquanto você implorar por atenção, viverá em guerra com sua própria alma. Implorar atenção é viver à mercê do olhar do outro. É colocar sua alegria nas mãos de quem pode, a qualquer momento, se distrair de você. Você nunca será verdadeiramente livre enquanto precisar ser lembrado para se sentir importante. Porque quem precisa ser visto para se sentir vivo ainda não descobriu sua própria luz. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E quais têm sido os seus pensamentos? Você vive se perguntando por que não te responderam? Por que não te procuraram? Por que te esqueceram?
Se sim, então está na hora de uma verdade libertadora. Ninguém é obrigado a te dar atenção. E você não precisa disso para ter paz. A atenção que é implorada nunca é plena. Ela vem por pena, por obrigação, por conveniência. E o pior, ela te deixa dependente, vulnerável, frágil. Você se torna um mendigo emocional. E quem mendiga a atenção aceita qualquer migalha. Mas você nasceu para muito mais do que isso. A paz começa quando você fecha as portas da necessidade. Quando para de correr atrás de quem não corre com você. Quando entende que o seu valor não está em quem te responde, mas em quem você se tornou. Sêneca dizia: é próprio do homem sábio não se incomodar com o que não pode controlar. Você pode transformar o abandono em liberdade, pode trocar o desespero por serenidade, pode finalmente dizer: eu não preciso ser lembrado, porque eu me lembro de quem eu sou. Lição 6. Desapegue da necessidade de ser amado. Você não precisa ser lembrado. Você não precisa ser elogiado. Você não precisa ser amado para ser alguém completo. Você precisa, sim, ser livre. E a liberdade começa quando você rompe com a obsessão por reconhecimento. Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes seu dia foi afetado por não ter sido notado? Quantas vezes sua autoestima caiu porque não recebeu um elogio? Quantas vezes sua paz foi sequestrada pela ausência de um "eu te amo"? Se a sua felicidade ainda está ligada à opinião ou presença de alguém, você está em perigo, porque tudo isso pode ser retirado de você num piscar de olhos. Desapegar-se da necessidade de ser lembrado é um dos maiores atos de força interior. Significa entender que a sua existência não depende da memória de ninguém, que você não precisa ser o centro do mundo para ter valor. Sêneca escreveu: a alma que se contenta com os aplausos não conhece a verdadeira grandeza. Você precisa parar de buscar fora o que só pode ser construído dentro. Precisa desapegar do desejo de ser admirado. Precisa deixar de se moldar ao que os outros esperam. E quanto ao amor, sim, é maravilhoso ser amado, mas não se engane. Amor que precisa ser constantemente provado, exigido ou implorado, já deixou de ser amor. O verdadeiro amor nasce do transbordamento, não da carência. Marco Aurélio dizia: o que importa não é o que dizem de você quando você parte, mas o que você fez com o tempo que teve. Desapegar-se de ser amado não significa endurecer, significa amadurecer. Significa saber que o amor verdadeiro é abundante, mas não é obrigatório. Ele vem quando precisa vir e vai quando precisa ir. Mas você permanece inteiro, porque não depende mais disso para se validar. Lição 7. A liberdade suprema, não depender de ninguém. Existe um tipo de liberdade que é silenciosa, invisível e poderosa. Ela não aparece nas redes sociais, não precisa de discursos, não é medida por conquistas externas. Essa é a liberdade suprema, não depender de ninguém para estar bem. Enquanto sua paz estiver presa à presença de alguém, ela será instável. Enquanto seu humor depender de uma mensagem, você viverá em estado de espera. E esperar é sofrer em silêncio. Epicteto disse: somente quando você renunciar à necessidade de controle, encontrará a verdadeira paz. Alguém livre emocionalmente não se abala quando não é lembrado, não desmorona quando é rejeitado, não perde a paz quando é deixado de lado, porque ele já entendeu: o que sustenta seu bem-estar não é o outro, é ele mesmo. Você pode amar profundamente sem depender emocionalmente. Pode cuidar, oferecer presença, acolher, mas sem se tornar prisioneiro do retorno. Essa é a grande maturidade emocional. Oferecer sem se anular, doar sem se esvaziar, amar sem perder a identidade. Marco Aurélio escreveu: receba sem orgulho, despeça-se sem apego. A liberdade emocional não é frieza, é força. É você poder sentir sem ser dominado. É poder amar sem se perder. É saber que se um dia tudo
tudo for embora, você continuará inteiro. Chegou a hora de parar de esperar que o mundo te complete. Chegou a hora de fechar as portas da dependência emocional e abrir as janelas da liberdade espiritual. Você não precisa mais ser escolhido, porque você já se escolheu. Não precisa mais ser lembrado, porque agora você se lembra de quem é. E não precisa mais ser amado a todo custo, porque finalmente aprendeu a se amar com respeito. Quem aprende a ser sozinho não se isola do mundo. Ele apenas escolhe com mais clareza quem pode entrar. Escreva nos comentários: eu escolho ser inteiro mesmo sozinho. E carregue essa frase como uma oração viva. Porque quem se basta transborda, e quem transborda jamais mendiga. Se este vídeo te tocou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Continue sua jornada de liberdade emocional. Até a próxima.